Bem, o que iremos tratar hoje é justamente da discussão do texto Descolonização e Desenvolvimento, do Jeffrey Frieden, né? Está aqui nesse livro Capitalismo Global. Né? Nós já discutimos um dos capítulos, né, do livro, o do Bretton Woods em Ação, e agora vamos discutir esse capítulo que é justamente reservado às nações que não faziam parte dessas nações desenvolvidas, né, essas nações industrializadas, que foram que seguiram esse sistema, né, do pós-guerra, o sistema do Bretton Woods. Né? Então a gente vai tentar entender por que essas nações fora desse campo do Bretton Woods, né, nações que eram que tinha toda uma tradição agroexportadora, né, no caso boa parte das nações latino-americanas, e nações que passavam por um processo de independência pós-colonial, né? Como é o caso da Índia, mas também é o caso da Coreia do Sul e de outras tantas nações. Então é tentar entender assim, como essas nações, né, que tinham um desenvolvimento mais atrasado do ponto de vista de bases agrárias, né, agroexportadoras, né, que remetia a séculos atrás, como é que essas nações se desenvolveram, né, atingiram um processo de desenvolvimento. Né? E o texto vai justamente discutir isso, né, que tipo de modelo essas nações adotaram, né, quais os elementos políticos, ideológicos que fundamentaram esse modelo, né, de desenvolvimento. E o autor, né, ele vai apresentar pelo menos dois grandes modelos. Né? O modelo que é aquele que ele chama de industrialização por substituição de importação, né, o EASY, né? E o outro modelo que é o modelo de industrialização orientada para exportação, né? IOE. Né? Então são dois modelos. Ele vai se deter mais no modelo do EASY, né, no modelo de industrialização por substituição de importação, porque justamente abarca, né, nações tanto da América Latina, mas também nações como a Índia. Né? Então ele vai falar mais desses dois casos de maneira mais forte. Mas assim, a primeira questão é mostrar que essas nações, né, as nações latino-americanas, por exemplo, elas tinham toda uma tradição que remontava desde o século XIX, que eram nações agroexportadoras, né, como o caso do Brasil, da Argentina, do Chile, do México e de tantas outras. Né? Entretanto, a partir aí dos anos do pós-guerra, essas nações vão começar a se desenvolver industrialmente. Elas vão deixar a matriz agrária e ela vai substituir por uma nova matriz industrial. Né? E elas, no início dos anos 70, essas nações, boa parte delas, vão estar industrializadas. Né? Elas vão, né, com esses pelo menos 20 anos aí, né, de final dos anos 40 até meados dos anos 70, elas vão começar, né, a se desenvolver sua industrialização. É interessante a gente, conceitualmente, falar de industrialização, porque esse país já existiam fábricas, né? Existiam fábricas, mas ter só fábricas não significa ser nações industrializadas. A industrialização ela justamente precisa de todo um arcabouço, né, estrutural de produção de energia, de recursos, né, energéticos e de matéria-prima, como o caso, né, do ferro, né, a produção de aço, que constitui a base para a consolidação de uma industrialização. O que esses países tinham, né, até então eram pequenas fábricas de têxtil ou de bebida, de fábrica de alimento, né? E a partir aí do final dos anos 40, né, a gente vai ter de fato a constituição de um sistema industrial. Então o autor vai justamente mostrar que isso vai ocorrer, né, na América Latina e que de certo modo esse tipo de industrialização ela estava fortemente ligada a uma visão política, uma visão de um nacionalismo político, né? A gente tem que entender que houve, durante os anos 30, né, início aí do século 20, a emergência de uma classe média, né, uma classe média cada vez mais importante nas cidades, nos grandes centros, né, e também o surgimento aí, nos anos 40, né, de um operariado, né, de uma classe operária. Né,
E aí, justamente, setores da classe média, né? Profissionais liberais, né? Pessoas que trabalhavam no comércio, pessoas que trabalhavam no serviço público, né? Justamente querem se afastar daquele modelo mais tradicional de base agrária, né? dos grandes latifundiários, né? Dos grandes produtores de café, né? Açúcar, né? E justamente pensar numa sociedade agora de base mais urbana, né? De base mais industrial, né? Então é esse grupo, esses grupos de classe média, esses grupos dessa nascente burguesia, justamente que vai estar na formulação, né? Nessa ideia de um nacionalismo econômico, né? De um nacionalismo que teria como base a própria economia nacional se desenvolver pelos seus próprios esforços, né? E essa forma de nacionalismo, vamos dizer assim, ela vai casar com uma outra visão que se tornar muito forte na época, sobretudo dentro do meio da esquerda, que era uma visão anti-imperialista, né? E que, de certo modo, confrontava qualquer presença ou qualquer interferência do país estrangeiro dentro desses países em desenvolvimento, né? Então, tudo aquilo que era visto como uma presença, né, a montagem de uma empresa, né, o envio de capital estrangeiro para o país, era visto como uma forma de intervenção, né, na autonomia nacional. Então, havia toda uma pregação no sentido de se contrapor essa visão, né? Se pregava muito uma ideia desde os anos 40, né, uma ideia de que o Brasil, no caso aqui, iria fazer uma revolução nacional, né? Uma revolução nacional que teria à frente um empresariado nacional, né? Justamente com o Estado e com a participação dos operários, no sentido de banir qualquer intervenção estrangeira. Isso não é um caso só nacional, isso vai ganhar força na América Latina. Na Argentina a gente tem a época do peronismo, né? Justamente esse apelo de uma força populista que justamente chama as massas para contra essa intervenção estrangeira, né? Formar uma grande união na formação de uma indústria própria, de uma indústria nacional, né? Então o autor vai mostrar justamente essa relação política com a relação econômica, né? Bem, o que é que vai ser, como é que vai se configurar esse desenvolvimento desses países, né? O que é esse modelo de industrialização por substituição de importação, né? Então, ele tem alguns princípios, né, que vão ser adotados em outros países, mas na América Latina vai se tornar quase como uma doutrina, né? O primeiro princípio, o nome já está dizendo substituição de importação. O que é que acontecia? É que os países latino-americanos praticamente eles não tinham bloqueio para vinda de produtos manufaturados estrangeiros, seja europeu, seja norte-americano. Então, os produtos estrangeiros manufaturados, né, roupas, móveis, eletrodomésticos, né, tudo isso entrava aqui sem sofrer qualquer tipo de vamos dizer assim, de contenção, né, em termos de barreiras tributárias, né? E dificilmente era muito difícil que o Brasil conseguisse produzir algum produto industrial que pudesse concorrer com esses produtos vindos de fora. Então, a primeira medida do modelo de substituição de importação é justamente construir uma barreira que dificultasse ou até impedisse a entrada desses produtos, né? Então, isso era feito justamente subindo as barreiras, né, tributárias, né? E que os produtos, quando entravam no país, sofriam tributação e aumentava seu preço. A gente vê isso, é um processo que não é só daquele período, né? Hoje existe também, só que naquela época era muito mais radical, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o autor dá esses dados aqui, os produtos industrializados importados na América Latina, por exemplo, no México, ele recebia uma taxação de 74%. Então, isso incidia sobre o aumento do produto. Em média, né? Na Argentina era de 84%. E no Brasil era de 184%. Então, praticamente o produto chegava num valor, num preço aqui
vamos dizer assim, incomprável, né? Para usar um... Bem, o que é que isso o que é que isso favorecia? Justamente que era possível produzir um produto nacional, né? Um produto no próprio país, que pudesse concorrer, já que o produto estrangeiro ele era fortemente taxado. Então isso vai provocar, né, o surgimento de uma indústria de confecção, de indústria de calçado, né, indústria de imóveis, uma indústria de eletrodomésticos, né, uma indústria, de bens de consumo leve, né, que vai se desenvolver aí nos anos 40, mas sobretudo nos anos 50, 60, né, e 70. Né. Então esse era um dispositivo importante. Por outro lado, o que é que acontecia? Então não entra produto manufaturado, mas entra outro tipo de produto, que seriam as máquinas, os produtos, os bens de capital. Então as máquinas estrangeiras poderiam entrar, e era até favorecida a entrada delas, justamente porque essas máquinas iam ajudar na própria industrialização. Né? Então essa é uma questão importante, né? Então isso vai ser um elemento, né, que vai induzir a industrialização. Por outro lado, o Estado nesse país vai se tornar um grande provedor dessa industrialização. Né? Ele vai ser aquele que vai não só financiar, mas também ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai estatizar, né, vai trazer para si as empresas que seriam empresas estratégicas da industrialização. Então, o setor de extração de minério, o setor de energia, as empresas de energia, de distribuição de energia, algumas delas eram até estrangeiras, vão ser nacionalizadas, né? O setor de transporte, ou seja, o Estado vai crescer justamente para abarcar esses setores industriais, esses setores, né, econômicos, e provocar e propiciar essa industrialização. Né? Então a gente vai ver isso em relação à questão, por exemplo, do petróleo, né? A campanha do petróleo é nosso, né? Então a nacionalização do petróleo, uma empresa do petróleo que seria nacional, estatal, né? Não podia ser deixada na mão de qualquer empresa estrangeira. Produtos químicos, indústria do aço, as minas, as fundições, tudo isso passa em grande parte para a mão estatal. Né? Então há uma questão importante. Né? E, de fato, esse processo vai alavancar as economias industriais, vai provocar essa industrialização nesse país. Né? Então, a gente vai ver aqui que em pouco tempo, em algumas décadas, os países vão começar a dar sinal, né, de desenvolvimento industrial e de crescimento. Então, o autor dá um dado aqui que aí depois da guerra, 73, né, ou seja, depois de 20 anos, né, desse modelo, a América Latina era diferente do mundo desenvolvido. Né, produzia apenas 1/3 da renda média mundial, mas contava com um número maior de cidadãos na agricultura, né, e apesar dessa industrialização, né, desse elemento industrial, a pobreza era imensa, né? A própria indústria ela era grande, porém não era muito eficiente. Né? Então, assim, houve um processo de industrialização, mas essa industrialização nesses países latino-americanos, ele tinha mais contradições e mais, vamos dizer assim, uma maior disparidade, né? Entre tanto regional quanto também social. Né? Bem, esse é o primeiro ponto que o autor vai abordar, depois ele vai justamente discutir o que seria, como essa industrialização ela também estaria relacionada aos processos de descolonização. Né? Então, a gente sabe que até 45, muitas nações estavam sob domínio colonial, né? Mas a partir de 45, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, essa colonização ela vai começar a ruir, né? Ela vai começar a ruir justamente por uma série de fatores. Né? Desde uma questão dos próprios movimentos, do surgimento de uma consciência nos países, né? De assumir, né? as suas próprias rédeas, né? De ter uma classe poderosa dentro desses países que vão justamente substituir o poder colonial, né?
Tem também o próprio poder colonial, vai ter grandes dificuldades de manter a sua administração. Depois da guerra, os países como a França, como a Inglaterra, eles vão estar muito debilitados para retomar, né, essa administração colonial, né? E também porque os lucros coloniais já não são mais os mesmos. Então, em alguns países, manter o sistema colonial era muito mais, assim, muito mais difícil, né? É até muito mais custoso do que, de certo modo, abandonar suas próprias colônias. Por outro lado, havia também setores dentro dos países, das potências, né, que também eram favoráveis à descolonização, queriam que justamente os seus países abandonassem esses regimes coloniais. O principal indutor dessa descolonização, um dos principais indutores, né, eram os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos queriam justamente que os países europeus, né, as grandes potências europeias, Holanda, França, Inglaterra, né, de certo modo abandonassem suas áreas coloniais. E vai fazer todo um trabalho em relação a isso. Entretanto, como a gente já viu, né, esse é um período também que a Guerra Fria vai se intensificando, e o grande medo era justamente que esses países que estavam saindo da colonização caminhassem justamente para a adoção de regimes comunistas. E aí a coisa assumir outras dificuldades. Bem, mas o fato é que várias nações na Ásia e também, posteriormente, na África, vão justamente se tornarem nações independentes, né? A principal delas, no caso, a Índia, né? Em 46, a Índia já vai se tornando independente, 46, 47, né? Se torna nação independente, né? Já não é mais domínio inglês, né? E passa justamente a trilhar, né, novos caminhos, né, no sentido de tentar, vamos dizer assim, correr atrás do prejuízo, né? Superar todo aquele período, né, de estagnação, aquelas dificuldades que a estrutura colonial tem colocado para o país, né? E então isso é importante porque no caso da Índia a gente vai ter uma figura, né, que vai ser central, né, na sociedade indiana, que é o Nehru, né? O Nehru era uma liderança que tinha participado justamente dos movimentos de independência pela Índia, né? Era um grande aliado do Gandhi, mas tinha uma visão bem diferente do Gandhi, né? O Nehru vai se tornar o primeiro-ministro da Índia, né? E justamente o Nehru tem uma visão diferente da do Gandhi, uma visão muito mais moderna do que deve ser a Índia, né? A Índia pós-colonial, né? E para Nehru, justamente, essa Índia pós-colonial deveria focar na industrialização. Ela deveria buscar a industrialização como uma maneira de sair da pobreza, né? De eliminar os grandes problemas, os gargalos sociais que a Índia possuía, né? A gente só para ter uma ideia, no caso do Gandhi, a visão que o Gandhi tinha não era uma visão modernizante da Índia, era o contrário, era uma visão de que a Índia devia trilhar mais um modelo de reestruturação das antigas aldeias, né? Um sistema mais comunitários, né? Um sistema voltado para uma economia mais tradicional, autossuficiente. Então, o Nehru não. O Nehru pensa justamente em industrialização. Ele tem grande influência justamente das ideias, né, da União Soviética, né, as ideias lá desde a época de Stalin, né, a ideia de que a industrialização soviética foi pautada numa industrialização rápida, numa industrialização planificada, né, no foco sobre a indústria de base, a indústria, né, pesada. E o Nehru quer trazer esse modelo para a Índia, né? Então ele vai adotar esse modelo, só que com algumas mudanças, né? Por exemplo, ele, ao invés de ele adotar a coletivização, que era um princípio, né? A coletivização das terras, que era um princípio do modelo soviético, do modelo comunista, ele vai adotar a reforma agrária, né? Ele vai voltar também a economia para o mercado, né? Então, assim, é um modelo mais híbrido aí, como se fosse uma espécie de terceira via, né? Bem, então, isso é importante para a gente entender, né, essa
opção, né, essa mudança que a economia indiana vai ter, né, ela segue muitos padrões e os princípios do modelo latino-americano, ou seja, a substituição de importação. Ao invés da Índia virar agora um grande país exportador, né, de produtos agrários, agora todo o foco, o principal foco é na industrialização, né, a industrialização da planificação. O Estado vai também estatizar várias empresas, né, vai fazer esse processo de estatização das empresas e vai seguir um pouco esse modelo, né, esse híbrido de um modelo latino-americano e um modelo soviético, né. E a Índia, de certo modo, vai ter alguns, de fato, alguns crescimentos, né, industriais. Ele mostra aqui que no início da década de 70, cerca de 90% das máquinas utilizadas na indústria têxtil indiana eram produzidas no próprio país. Então, já não tinha mais a dependência de produção de máquinas que tinha até então, né? E que o Nehru também tinha pretensões que ia além das questões internas, né? Ele queria justamente levar essa proposta indiana como se fosse uma proposta, vamos dizer assim, também política para o mundo, né? Então, é a partir daí que se cria justamente a perspectiva, né, de uma vamos chamar de terceira via, né, dos países que vão se organizar, que nem vão participar dos países de primeiro mundo, do desenvolvimento, né, que liga o Bretton Woods, mas também se afasta dos princípios do controle, né, dos países de segundo mundo, dos países comunistas, sobretudo liderado pela União Soviética, né, e vão tentar trilhar o que seria o modelo do não alinhamento, né? Então seria um modelo que não se alinha a essas duas forças, né? Bem, então esse modelo, como eu falei, vai ser adotado na Índia, mas também vai ser adotado em outros países, né, na Ásia, na África, com algumas gradações aí, né? Então, dependendo da região, né, alguns países são muito mais ortodoxos nesses princípios, outros são mais flexíveis, né? Então o autor vai mostrar um pouco disso aí. E aí no final já do texto, né, ele vai justamente tratar de uma outra vertente, né, que é uma vertente que não é a vertente predominante na América Latina, nem na Índia, né, de industrialização, que é uma industrialização diferente, é uma industrialização orientada para a exportação, né? Então ele vai dizer que um punhado de países do leste asiático, né, a Coreia do Sul, recém, né, independente aí do Taiwan, a China nacionalista, né, Singapura e Hong Kong, que era um antigo protetorado inglês dentro da China, né? Então esses países eles vão justamente adotar um outro tipo de modelo, né? Um modelo que começa aí meados da década de 60 e que vai se denominar de industrialização, né, orientada para exportação. Esse modelo se parece muito com o modelo adotado pelo Japão, lá do pós-guerra, né? Então, o que é que esse modelo vai fazer? Ele vai investir pesadamente, né, na economia, os estados, né, os governos, né, mas para estimular a exportação, né? Não para estimular o mercado interno, né, o consumo interno, mas a fazer produtos que pudessem ser vendidos para fora, para outros países, né? O Estado vai subsidiar as empresas, justamente oferecendo créditos para empresas exportadoras, né? Ela vai diminuir vai diminuir os impostos, né, dessas empresas aí, exportadoras, e o próprio Estado aí também vai assumir, né, também parcela da economia, não só através de subsídios financeiros, de investimento, mas também ele vai estatizar várias empresas, né, empresas bancárias, né, como é o caso da Coreia do Sul, né, no sentido de tornar todas essas empresas, né, toda essa economia, uma economia competitiva para justamente competir com a produção, né, internacional, né, com os mercados internacionais e vender produtos, né, que pudessem ser aceitáveis nesse mercado, né?
E é interessante isso porque os produtos que são produzidos nesses países não são aqueles produtos assim de primeira linha, né? Não eram aqueles produtos que pudessem concorrer com os produtos, os melhores produtos americanos ou japoneses. Era um produto de segunda linha, mas que tinha mercado nesses países, né? Então, às vezes os caras não queriam comprar, não queria comprar um carro muito bom, queria comprar um carro de segunda linha, mas um carro mais barato que de certo modo fizesse os mesmos, vamos dizer assim, a mesma função, né? Então eles fabricavam relógio, fabricavam eletrodomésticos, rádios, aquilo que o Japão fabricava, só que de uma perspectiva mais simples, né? E esses países justamente vão crescer, né? Eles vão crescer mais do que os outros, mais do que o modelo do industrialização por substituição e importação, né? Por exemplo, as exportações de Taiwan e da Coreia do Sul entre 50 e 73 tiveram um crescimento anual de 20 a 16%, respectivamente, né? Taiwan 20 e a Coreia do Sul 16%. E também as rendas por pessoa subiu de 6 a 5% ao ano. Então, assim, esses países, eles, assim, do mesmo modo que o Japão havia crescido, né, lá no imediato pós-guerra, esses países acompanharam esse crescimento, né, em pouco tempo, 20 anos, eles tinham mudado a característica dessas sociedades assim, radicalmente, né? Então é isso. Então, assim, é um texto bem interessante, né, porque ele trabalha o desenvolvimento dos países, né, que não estão na primeira linha da industrialização, são países assim que têm que vieram ou de uma tradição, de uma história mais que eram antigas colônias agrárias, né, ou então desde o século XIX, que é países independentes, mas que vinha de uma base agrária, ou então eram países que tinham recentemente se tornado independentes, né, como é o caso desses países aí que a gente falou. Então é isso.